A paz de Deus, meus queridos e preciosos irmãos, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aos nossos queridos irmãos de outras denominações evangélicas, eu os saúdo com a paz do Senhor, que é a verdadeira saudação. Tá bom? Então, nosso irmão Derlei Rodrigues, né? Ele viu alguns vídeos meus, o endereço está aí, veja o vídeo que ele viu. Né? E ele escreveu: meu amado, a escravidão não é cultura, como foi frisado no seu vídeo, né? Derlei, mas o que é isso? Por favor, tá? Vai olhar um pouco o dicionário da língua portuguesa para saber o que é a escravidão e o que é cultura. E segue dizendo, né? Não tem como pôr e colocar como apoio ou argumento no fato de que a graça se põe debaixo da cultura, né? Entendeu? Então, porque no vídeo sobre a doutrina do véu, né, eu relato que a congregação não respeitou os judeus aqui no Brasil, que eram agentes do Mossad, serviço secreto, né, que estavam visitando as congregações no nosso país para saber quem é a congregação que prega essa igreja, qual é o costume deles, né, qual é a sua pregação, porque a congregação intentou, né, construir um templo lá em Jerusalém. Ora, Israel é um país em permanente beligerância, né? Ao redor de Israel há 22 nações árabes que querem simplesmente o desaparecimento do Estado de Israel da face dessa terra. Isso é profético. O Velho Testamento relata isso. As coisas que já aconteceram e que vão acontecer ainda. Leia principalmente o capítulo 36, 37, 38 e 39 do livro de Ezequiel. E você vai ver que Israel é o relógio do mundo. E você precisa prestar atenção nas coisas que acontecem com Israel para saber quais são os tempos que nós estamos vivendo. E lhes afirmo, estamos vivendo os últimos dias. Breve, estaremos debaixo de um governo mundial, o governo do anticristo. Bem, mas ele viu esse vídeo, né? Onde eu digo que não respeitar os judeus, que foram os agentes do Mossad. Porque quando alguém tenta se estabelecer lá em Israel, seja uma empresa, um escritório, uma indústria, uma empresa de prestação de serviço ou uma igreja, eles imediatamente acionam os agentes no país onde está esta organização que querem se estabelecer lá em Israel, para saber, conhecer quem são. E foi isso que eles fizeram, entraram nas congregações para assistir os cultos, saber quem é a congregação cristã do Brasil, o que prega, qual é a nossa cultura, qual é o nosso jeito, quais são as nossas crenças. E todos eles usam aqui no alto da cabeça um chapeuzinho pequenino. É esse que você está vendo agora. Você vai ver agora. Chamado kippá. E tem também aqueles agentes do Mossad que são sacerdotes do judaísmo. E usam chapéus enormes na cabeça. Como esse daí que você está vendo. Entendeu? E eles foram humilhados aqui no Brasil. Eu sei de um caso de Saulo Charabe, que foi humilhado em público, dentro de uma congregação, lá no bairro do Bonfim, em Curitiba. Mas isso deve ter acontecido em várias capitais do Brasil. Entendeu? O líder aí, um ancião, um diácono, um cooperador, se coloca ao lado da pessoa e fala: meu amigo, não permitimos uma pessoa participar de um culto aqui na nossa igreja com a cabeça coberta.
E ele deve ter respondido: meu amigo, isso é da minha cultura, é da minha religião. Eu entendo que para agradar a Deus, eu devo ter a minha cabeça coberta. E aí deve ter ouvido como resposta: ah, bom, se o senhor não quer retirar a sua cobertura, o senhor se retire daqui, porque aqui não permitimos uma pessoa participar de um culto com a cabeça coberta. Entendeu? É a doutrina do chapéu, entendeu? O que aconteceu? O agente do Mossad escreveu no seu relatório e mandou lá para Jerusalém. Entendeu? O diretor do Mossad, o Serviço Secreto de Israel, que é um dos mais eficientes do mundo, viu isso? Eles são fanáticos a respeito da cobertura, né? Da cabeça. Eles são mais fanáticos do que nós, com respeito ao uso do véu, com a doutrina do chapéu. São muito mais fanáticos nessa crença, tá? Porque eles têm isso dentro do novo, estabelecido lá no Velho Testamento, e isso é cultura milenar. Tá? Não é como uma congregação que nasceu ontem, que ainda é uma menina, tem só 100 anos. Eles têm milênios. Entendeu? O general viu isso e deve ter dito ou pensado: o quê? Essa gente vai vir aqui para o nosso país ensinar essa heresia que não pode ter a cabeça coberta para cultuar a Deus? Que é isso? E ainda humilha o nosso pessoal? Quando eles chegarem aqui, eu quero que vocês me avisem. Quero que vocês me avisem. Então, aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Foram lá, a construção já estava bem adiantada, né? Foram lá com tratores, tropas do exército regular, o exército que protege as fronteiras do país. Aquele que venceu a Guerra dos 6 Dias. Foram lá, entendeu? Com soldados armados de metralhadora, entendeu? Encostou todo mundo no canto da parede com metralhadoras na mão, e quem abrisse o bico tomava bala na cara, entendeu? E com os tratores botaram tudo no chão. Aí tá aí as fotos dessa destruição, entendeu? Estão aí, eu vou passar as fotos agora dessa destruição. Tá vendo? Você viu? Você viu? Não contente com isso, 2 meses depois voltaram lá. Novamente tropas armadas, metralhador, encostaram todo mundo na parede lá, e quem abrisse o bico tomava bala na cara. E ouvir insultos, ofensas, agressões. Entendeu? Foram humilhados lá. Por que isso? Por que isso? Por causa da doutrina do chapéu. Por causa da doutrina do chapéu. Não respeitaram a cultura dos judeus, aqui no Brasil, e pagaram o preço lá em Jerusalém. Tá? Mas Derlei está falando uma idiotice, né? Que a graça não se põe, né, debaixo da cultura. Que é isso? Veja, você acredita que o evangelho é para índios? É para índios. Não, primeiro deixa eu dizer o seguinte: nos tempos do Novo Testamento, tá? Nos dias do Novo Testamento, as nações todas onde os apóstolos levaram a pregação do evangelho, todos eles viviam um casamento múltiplo. Os judeus viviam um casamento múltiplo. E Jesus não disse uma palavra contra isso. Os apóstolos também não disseram uma palavra contra isso. Por que será? O casamento cristão definido no Velho Testamento Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou um homem e 2, 3 mulheres. Entendeu?
Ele criou um homem e uma mulher, um casal. Ele não criou uma família com um homem com várias mulheres, né? Então, casamento monogâmico é doutrina, é bíblico, né? E a gente aprende isso desde os primeiros versos da Bíblia. Por que não se manifestaram contra? Porque isso não é permitido. Você não pode fazer isso. Se você quiser ser ouvido, né, que as pessoas ouçam a sua pregação, você não pode meter o seu nariz na cultura deles. Né? Se os apóstolos, nas suas pregações, agissem dessa maneira, eles estariam desagregando as famílias. Entendeu? E eles seriam expulsos. Olha, veja, os índios vivem a cultura do casamento múltiplo, né? O índio tem várias mulheres. É uma família. Tem filhos, tem netos, e o cara tem várias mulheres. Você acredita que o evangelho é para ele também? Ele precisa ouvir o evangelho, a família dele precisa ouvir o evangelho, a nação dele precisa ouvir o evangelho para alcançar a salvação das almas, de suas almas? Você não vai poder pregar contra a família deles, ou contra o casamento múltiplo. Porque na primeira reunião, tá, os chefes das famílias, né, os líderes da clã, eles se reúnem para conversar, resolver os problemas da tribo. E um vai lá, um deles vai dizer, esse camarada que está aí no nosso meio, ele convenceu o meu genro, né, que ele deveria ter só uma mulher, e ele ficou com a filha de fulano de tal, e botou a minha filha para fora da maloca, né? E agora ela está deprimida, quer se matar, entendeu? Outro também o fulano tal, fez isso com a minha filha, expulsou ela de lá, e hoje ela está com outro homem, está na prostituição, entendeu? Essas crianças vão crescer sem um pai. Você está vendo aí aqui no Brasil, né? O cara mata o filho, o enteado, porque não é filho dele. Aquilo é um resto do outro homem. Ele gosta da mulher, mas aquela criança lá não é dele, é o resto que o outro deixou. Ele abomina isso, e alguns matam. Não somente homens estão matando as crianças, mas mulheres estão matando crianças pelos mesmos motivos. No meio dos índios isso acontece também, entendeu? E essas crianças vão ser maltratadas, crescer, rejeitadas, né? Você acha que isso é da vontade de Deus? Então, veja, os apóstolos, né? Eles não pregaram contra o casamento múltiplo. Agora, veja, estabelecer igrejas, receberam pessoas casadas com várias mulheres, tá? Batizar estas pessoas, receberam na comunidade cristã, só que Paulo deixa instruções, né, a respeito daqueles que deveriam exercer o ministério, que deveriam ser maridos de uma só mulher. Então, veja, Derlei vai ao ponto de dizer que escravidão não é cultura. Mas que coisa, hein? Eu procurei na Wikipédia, né, a respeito, a definição sobre escravidão. E lá está bem escrito, a escravidão é a prática em que é a prática, quer dizer, usos e costumes. A escravidão é a prática em que um ser, que é um homem, um ser humano, assume direitos de propriedade sobre outro que é designado por escravo. Quer dizer, assume o direito de propriedade sobre outra pessoa. Entendeu? É prática isso. Só que nos tempos do cristianismo primitivo, né, aliás, né, a prática da escravidão ainda tem o respaldo da lei. Quer dizer, se você vai combater a escravidão, né, como é o caso, né, os apóstolos encontraram, né, o regime de escravidão nos países por onde andaram. Né. Se fossem combater a escravidão, seriam mortos, porque tinha legislação a respeito. Agiriam fora da lei, fora da lei. Então, eles deram os conselhos, né? Que são esses conselhos que eu vou passar aí nesse vídeo agora que você vai ver.